Olá, meu nome é Aline Freitas e esse é basicamente meu primeiro vídeo aqui no YouTube e nele eu quero falar sobre toque religioso. Então, o que é toque religioso? São comportamentos ou pensamentos excessivos, repetitivos em relação à religião. Então, por exemplo, tem pessoas que costumam pedir perdão várias vezes a Deus por estar pecando, por achar que pecou. Então a pessoa tem constantemente um sentimento de culpa, ela tem necessidade de fazer várias orações ao longo do dia, muitas orações, tudo tem que orar. Ou então assim, ela acaba repetindo demais quando ela ora, né? Ela vai falar uma coisa e repete muito a mesma coisa na oração. Então, tudo que é excessivo ou repetitivo em relação à religião, seja em pensamento ou em comportamento, pode ser toque religioso. Tem um tipo de toque religioso que são pensamentos involuntários, pensamentos de cunho blasfemo, de xingamento a Deus, em relação a sexo envolvendo Deus, envolvendo Jesus. Então essas coisas que a pessoa não quer pensar, mas acaba pensando. Esses pensamentos ficam vindo na mente dela. Então, isso pode ser toque religioso também. Nesse vídeo eu vou querer focar nessa questão de pensamento blasfemo. Por quê? Eu vou contar uma experiência que eu passei e foi a pior experiência da minha vida. Tudo começou mais ou menos em 2013. Eu decidi que eu ia ler a Bíblia toda, que eu ia começar a ler, porque até então eu não conhecia muito bem a Bíblia, eu acreditava na Bíblia, eu falava que acreditava, porém eu não conhecia. Então, já que eu falo que acredito, eu tenho que conhecer. Aí eu comecei a estudar desde o livro de Gênesis. E aí foi muito bom, porque eu fui lendo coisas que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não conhecia, aprendi muita coisa. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a ter um problema, né? Começou a ficar vindo na minha mente muitos pensamentos que eu não queria ter. E esses pensamentos eram blasfemos. Então, por exemplo, eu ia ler um capítulo da Bíblia, e aí vinha um xingamento, vinha um questionamento contra Deus na minha mente, uma coisa que eu não queria pensar, mas pensava. Aí eu ficava, nossa, mas eu não quero pensar isso. Mas eu ficava constantemente pensando. Então, no momento que eu ia ler a Bíblia, era frequente, e também sem ser em momentos que eu estava lendo a Bíblia. Então, ao longo do dia, sabe, o negócio foi evoluindo. A todo momento eu tinha pensamentos blasfemos, de xingamento. Alguém não podia falar o nome de Jesus, que na minha mente já vinha um xingamento seguido. E eu não concordava com aqueles pensamentos, só que eles constantemente vinham na minha mente, e eu não tinha controle. E eu me sentia muito angustiada. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, só que nessa época a ansiedade foi a mil. Eu tinha um sentimento de culpa muito grande, eu não conseguia ter paz, não conseguia nem ter muito senso de humor, porque antes eu era uma pessoa que ria à toa, e nessa época eu não conseguia, sabe, achar graça nas coisas, eu não conseguia ter paz, me divertir, eu não conseguia aproveitar os momentos, porque eu ficava sempre preocupada. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado comigo, mas aí eu não sabia o que fazer. Na verdade, assim, o que eu pensei? Isso deve ser demônio. E sim, pode ser que tenha uma influência demoníaca por detrás. Mas, na verdade tem, né? Só que aí, o que aconteceu? Eu fui numa igreja, que eu não vou citar o nome aqui, mas eu fui na igreja achando que na igreja eu ia resolver todos os meus problemas. Então era uma igreja que eles tinham o hábito de fazer orações para expulsar demônio e tal. Aí eu fui. E aí, nessa igreja, várias pessoas vieram orar, né? Pôr a mão na minha cabeça e orar por mim. Só que não resolveu meu problema. Eu não estou questionando aqui a igreja, estou dizendo que nesse caso não resolveu. Eu achei que eu ia conseguir resolver isso dessa maneira, de alguém vai orar e vai expulsar o demônio. Só que na verdade, essa mudança, essa cura que eu precisava, não era simplesmente uma oração. Eu tinha que mudar em mim, né, o meu modo de pensar, para que
mesmo esses pensamentos vindo, eu não ficasse atormentada com eles. Então não é necessariamente eles pararem de vir, mas eles vindo ou não, e eu não ficar atormentada com eles, porque eu estava atormentada. Eu descobri que, na verdade, esses pensamentos são setas demoníacas. Eu acho que tem uma questão da ansiedade e tem a influência demoníaca por detrás. Tem as duas coisas. Só que só orar não vai resolver. Sabe, eu acho que é um conjunto. É você talvez repreender esses pensamentos, mas também mudar alguma coisa dentro de você. Por que você fica tão atormentado com esses pensamentos? Né? Pode ser que você tenha um medo de ir para o inferno, tenha uma insegurança espiritual. Então, na verdade, eu tive que não me importar com esses pensamentos, aprender a não me importar com eles. E depois de um tempo eu me dei conta que eles tinham passado, sabe? Que eu não estava vindo mais com aquela frequência de antes. Só que o segredo é o quê? A pessoa não se importar, não ficar angustiada. Mesmo que os pensamentos ruins venham, você sabe que você não quer pensar aquilo, que você não concorda com aquilo. E Deus também sabe disso. Então não tem por que ficar angustiado. Eu vou compartilhar com você um versículo aqui da Bíblia que pode ajudar a gente a entender esse problema, né, que afeta muita gente. A gente pensa que é só comigo que acontece isso, mas não. Muita gente passa por isso no mundo. Gálatas 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então aqui diz que a gente tem dois lados dentro da gente. Nós que somos cristãos, que cremos, né, em Cristo, temos o Espírito Santo, temos o lado espiritual e temos o lado carnal também. Então o nosso lado espiritual não quer ofender a Deus, ele ama a Deus. Só que o nosso lado carnal, ele se revolta, ele quer rebelião, ele quer pecar. Então, quando esses pensamentos ruins vêm na nossa mente, pode ser influência demoníaca, como pode ser da gente mesmo. A nossa natureza pecaminosa por detrás. Então pode ter essa questão espiritual e carnal ao mesmo tempo. Só que a gente também tem o lado espiritual, o lado de Deus, o lado que agrada a Deus. Então a gente tem que ter consciência de que nós somos duas pessoas ao mesmo tempo. Só que a espiritual é a que prevalece. Então, quando esses pensamentos ruins vêm na nossa cabeça, é só você ter a certeza de que você não concorda com eles, de que o seu lado espiritual é puro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o seu lado espiritual, se o Espírito Santo habita em você, você tem um lado espiritual, um lado que ama a Deus, um lado que não quer desagradar a Deus, só que também tem o lado carnal. Porque esse lado carnal a gente só vai deixar de ter quando a gente morrer. Até lá, né, a gente está sujeito a pecar. Então, esses pensamentos blasfemos não quer dizer que vai ser para sempre que você vai ter eles, mas por um período. Então, enquanto você estiver nesse período, você tem que aprender a não se importar com eles, sabe? A não se deixar angustiar. Mesmo que seja o pensamento mais horrível do mundo. Não se angustie por causa dele, porque você tem um lado espiritual dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então, Deus sabe disso. Deus sabe que você tem um lado bom e um lado mau. Você é humano. Então, quando esse pensamento ruim, esse pensamento blasfemo, de ofensa, de xingamento a Deus vem na sua cabeça, não ligue para ele. Sabe, tente se distrair com alguma outra coisa. Tente focar em alguma coisa que te concentre. Por exemplo, praticar um exercício, ouvir música, ler, fazer alguma coisa que te distraia desses pensamentos. Agora, quando o pensamento vem com muita intensidade, pode ser uma influência demoníaca, pode ser que tem um espírito maligno te mandando esses pensamentos. Nesse caso, você repreende, mas não se angustie. E o fato de você ficar angustiado mostra que você tem o lado espiritual, o lado bom, o lado que reprova esses pensamentos, que não gosta deles. Só que você se angustiou até agora e saiba que não precisa se angustiar mais. Você é de Deus, você não precisa
temer ir para o inferno. Se você está com Deus, se você crê em Deus e se arrependeu dos seus pecados lá atrás, você é salvo, você não tem que temer. Então, quando a gente comete pecado, quando é uma questão da carne, né, que a gente, o nosso lado carnal, pensando pelas coisas ruins, a gente pode confessar o pecado e pedir perdão a Deus. Só que você também não precisa pedir perdão toda hora. Toda hora que vem o pensamento, vai lá e pede perdão, porque isso também é toque, né, um comportamento excessivo. Então, você pode fazer assim, quando você vai orar de madrugada, antes de dormir, não sei, o horário que você for orar, que você faz uma oração maior, digamos assim, nessa oração você confessa os seus pecados, pede perdão e pede ajuda de Deus para conseguir lidar com esses pensamentos. Fala para Ele que você não concorda com esses pensamentos ruins que vêm na sua mente. E Ele sabe disso. Eu quero compartilhar uns versículos com você aqui do livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos dos 6 ao 9. Vamos lá. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então a gente pensa que esses pensamentos, as coisas ruins que acontecem, é só com a gente, mas não é só com a gente. Muitos cristãos do mundo passaram e passam por esse problema de pensamentos blasfemos. Então eu acho que esses versículos que eu li, eles não estão falando disso necessariamente, porém a gente pode usar eles também para falar sobre isso. Né, que aqui fala de ansiedade, fala de diabo, então está tudo muito relacionado. Só que a gente tem que entender que não é só com a gente, não é uma coisa, é um problema que só eu tenho, que eu vou pro inferno, não. Muita gente já passou por isso e hoje já não passa mais. Esses pensamentos são uma fase, não quer dizer que vai ficar para sempre vindo aqueles pensamentos blasfemos na sua mente. Comigo parecia que ia ser para sempre, mas não foi. E um conselho que eu dou para você é: não se afaste de Deus. O diabo, ele lança esses pensamentos para tentar te afastar de Deus, para te perturbar, para te atrapalhar na sua missão aqui na Terra. Então, você, como cristão, deve continuar orando, continuar buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando, ainda que nesses momentos espirituais os pensamentos venham com mais força. Ainda assim, Deus sabe que você tem um lado carnal e um lado espiritual. Não se angustie, continue a orar, continue a ler a Bíblia, continue a fazer a vontade de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Fique firme, não se afaste de Deus, não se angustie. Essa fase ruim vai passar. E eu digo isso com conhecimento de causa. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te abençoado de alguma forma. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.